noite a todos mais uma vez. Vamos lembrar que essa aula está sendo dedicada a Leilui Nishmat Menashe ben Eliyahu. Existe uma famosa história, na verdade foi uma entrevista feita por uma pessoa muito conhecida. Perguntaram para ele qual que é o segredo da sua vida. Quer dizer, você tem tanto sucesso na sua carreira, mas ele era um escritor. A esposa dele não tinha nada a ver com nada a ver com a carreira dele. Perguntaram para ele, o que você tem de tão especial? Como você conseguiu manter um casamento durante tantos anos, sendo que você vive num mundo e a esposa em outro? Qual que é a conexão entre vocês? E aí essa pessoa respondeu, ele falou, nós nos casamos todos os dias. Cada dia é um casamento novo. Cada dia é uma história nova. Então essa frase é uma frase muito bonita, que faz a gente refletir um pouco sobre um tema especial da Parashá da nossa semana e automaticamente faz a gente refletir um pouco sobre o mês que nós estamos, que a gente está falando nas últimas aulas bastante, o mês de Elul, logo 2 semanas antes de Rosh Hashanah. Muitas vezes a gente não sabe, mas é muito importante as pessoas sempre renovarem espiritualmente. Assim como no nosso mundo material a gente gosta de renovar, de toda vez estar criando, mudando, querendo uma coisa nova, assim também espiritualmente é muito importante aproveitar esse mês para mudar um pouco nossos costumes, nossos hábitos, isso no sentido espiritual falando. Existiu uma pessoa que há 1 ano atrás, isso aconteceu em Israel, era mais ou menos nessa época do ano, no mês de Elul, e ele tomou uma boa decisão. A decisão dele foi que toda vez, antes dele rezar, ele entra na sinagoga e ele falou, eu vou lavar as minhas mãos, fazer Netilat Yadayim, toda vez antes de rezar. Essa é uma decisão que ele tomou. E essa pessoa levou muito a sério. E certo dia ele estava passeando numa praia que ficava em algum lugar em Israel, exatamente a cidade, eu não sei. Mas ele foi passear, ele deixou a esposa dele e foi dar uma volta. Nisso que ele está correndo perto do mar, em Israel, a gente sabe que todo lugar que acontece, as pessoas vão gritando, Minyan, Minyan, Minche, vamos rezar, vamos fazer Mincha, estamos procurando 10 para fazer Mincha. E ele aceitou, ele não tinha rezado ainda, ele falou, vamos juntar, vamos rezar. E eles foram para um canto e foram procurar um lugar para fazer a reza. Nesse momento ele falou, ele lembrou da decisão dele, que a decisão dele era que ele tinha que fazer Netilat Yadayim, ele tinha que tomar, ele tinha que lavar as mãos antes de começar a rezar. Então naquele momento ele estava no lugar mais afastado, ele foi correndo para o mar para pegar um pouco de alguma coisa que ele tinha para poder lavar as mãos. E bem nesse momento que ele foi lavar as mãos, que ele foi pegar a caneca, que ele foi fazer alguma coisa, ele encontra uma menina se afogando no mar. Ele não pensou 2 vezes, pulou, salvou a vida daquela criança. Daqui a gente vê uma história, realmente talvez é raro acontecer, mas só para entender o poder de uma boa decisão. Às vezes nós decidimos que a gente vai fazer alguma coisa, por mais pequena que pareça, isso pode salvar uma vida, isso pode ter um impacto lá na frente muito especial, que a gente nem consegue, nem sabemos medir quão elevado vai ser e quão espiritual vai ser essa decisão, quantas coisas boas podem sair de uma pequena decisão. A linguagem que a gente fala, o ano novo hebraico, nós usamos o ano como o ano Shana. Shana quer dizer ano, mas realmente vem da palavra também Leshanot, significa mudar, mudanças. Cada ano nós devemos mudar, a gente deve procurar alguma mudança espiritual, a gente deve procurar ter algum tipo de renovação, alguma mudança que não acontece sempre. Cada ano alguma coisa diferente. Então no mês de Elul é um mês especial. Eu queria sempre ler um livro que eu sempre gostei de ler, sempre quis ler um livro que tem a ver com estudos, um livro que tem a ver com Torá. Aproveita o mês de Elul para começar a ler. Eu quis começar a estudar alguma coisa, aproveita esse mês para estudar. Sempre procurando algum ensinamento novo, alguma nova ideia que acontece nesse mês. Existe uma frase muito bonita que foi falada pelo rabino Adin Even Steinsaltz, um rabino que traduziu toda a Guemará para o hebraico. Ele tem um livro também em inglês, um rabino muito especial, ele faleceu alguns anos atrás. E ele conta que uma vez um aluno dele perguntou, rabino, o que eu faço? Todo dia eu rezo, todo dia eu abro o livro, o Sidur, e começo a rezar, e rezar, e rezar. E sempre a mesma reza. Você acha que tem graça? Eu não aguento mais rezar. E era mais 3 vezes por dia.
Uma vez tá bom? Imagina você pede para o teu pai todo dia que você quer um celular novo. 3 vezes por dia você precisa falar para ele. Uma vez ele já entendeu, 2 vezes, tá bom? Mas todo dia falar 3 vezes não faz muito sentido. E aí o Rabino falou o seguinte: pode ser que a reza é a mesma reza, mas o ser humano não é o mesmo ser humano. Cada dia a gente pode rezar, a reza é a mesma, o texto é o mesmo. Mas nós, as pessoas que estão rezando, são pessoas diferentes. Cada dia a gente está diferente. Então cada dia a nossa reza tem um impacto diferente. Cada dia a nossa reza pode mudar muito mais do que nós podemos imaginar. Então essa é uma ideia bonita que a gente pode já pensar, que tem a ver com a nossa semana, tem a ver com a Parashá. Já vamos explicar qual que é a ideia, qual a conexão de tudo isso que a gente está falando com a Parashá da nossa semana, mas já entendendo o poder de uma pequena boa decisão, de uma pequena mudança e o impacto que isso pode ter mais para frente. A gente fala sempre a palavra Shana, ano, e como se fala mês em hebraico, normalmente se usa a palavra Chodesh. Chodesh quer dizer um mês tal. A palavra Chodesh também vem da palavra de Idchadshut, quer dizer renovação, que a pessoa está sempre renovando, sempre mudando. Por isso, toda vez que tem Rosh Chodesh, o início do mês, não é um dia qualquer, todo início do mês é um dia especial no calendário. É um dia, um Yom Tov, é um dia alegre, é um dia festivo. Por isso costuma-se fazer uma refeição especial, tem alguns costumes especiais para esse dia. Não se corta cabelo, não se corta unha. É um dia elevado, é um dia especial, não é igual um Shabbat, não é igual realmente um Yom Tov, que não se faz nada de elétrico, eletrônico, mas é um dia diferente de qualquer dia do mês. Por quê? Porque é um dia espiritualmente mais elevado, um dia que tem um poder maior espiritual. Então esse é o Rosh Chodesh. Por quê? Porque todo início do mês, Chodesh quer dizer Hadash. Eu sou novo, eu me torno uma pessoa nova e eu estou agora me renovando. Quando a gente vai abrir a Torá, a porção da nossa semana, a Parashá da semana, o nome dela é Kiteitzei. O que nós vemos? A primeira história, logo no começo, a Torá fala quando os judeus forem sair para a guerra. E aí o que vai acontecer? A Torá fala, o ser humano é fraco. Então pode ser que algum judeu vai encontrar alguma mulher de outro povo, vai achar aquela mulher bonita e vai querer se casar com ela. Então a Torá fala, vamos deixar essa mulher, vamos autorizar em certos casos, esse homem pegar essa mulher. Só que tem algumas condições, não é tão fácil. Ele tem que levar ela para casa, tem que cuidar dela, e tem vários processos que a pessoa deve fazer com essa mulher para somente depois ele poder se casar com ela. Então é interessante, uma das coisas que a Torá fala é que a mulher vai chorar durante um mês porque ela está sem os pais dela. Ela é de outro povo, agora ela está se mudando, ela foi sequestrada na guerra e ela está sem os pais dela, então ela vai começar a chorar. E qual que é a linguagem que a Torá usa? O Bartá, ela vai chorar, Etavia Vetimá, porque ela não tem o pai nem a mãe, e Yerach Yamim, um mês. Qual a linguagem que a Torá usa para mês aqui? Yerach. Yerach também significa mês em hebraico, por mais que não é tão conhecido, não é tão famoso. Mas a palavra Yerach significa também um mês. Então ela vai chorar 30 dias porque ela está sem os pais. É interessante, daqui, dizem nossos sábios, a gente aprende a ideia do Shloshim. As pessoas falam Shloshim quer dizer 30 dias depois do falecimento de alguém, depois do enterro. A gente costuma lembrar mais da alma. E daqui, dessa parashá da nossa semana, dizem que essa é a fonte do Shloshim pela Torá. Que a pessoa vai chorar, porque ela não tem o pai, a mãe, a mulher da guerra está chorando durante 30 dias. Então a gente começa a aprender daqui uma lei sobre 30 dias, que é um dia especial, uma etapa adicional depois da Shiva. Isso é interessante, só em parênteses falando, mas é interessante saber. Então, a ideia que a Torá usa, a linguagem que a Torá usa é diferente. Normalmente se usa Chodesh, e a Torá usa muitas vezes Chodesh como mês, mas dessa vez a Torá usa Yerach. Existe um outro lugar importante que a Torá usa a palavra Yerach. Aonde é? Isso se a gente for olhar lá atrás na Torá. Quando nós estamos estudando a história de Moshe Rabbeinu, Moisés, ele está muito pequeno, acabou de nascer. E naquela época tinha o decreto de jogar os filhos no rio. O faraó fez o decreto, todos os filhos homens devem ser jogados no rio. A Torá fala aqui que a mãe de Moshe Rabbeinu fez, escondeu Moshe. E escondeu ele durante 3 meses. Ele nasceu no 7º mês, então ela conseguiu esconder Moshe Rabbeinu durante 3 meses. O que quer dizer isso? Qual a linguagem que a Torá usa? Vatitz Peneihu, que a mãe escondeu ele. Shloshá Yerachim, 3 meses. Qual a linguagem que a Torá fala? Não é Shloshá Chodashim,
que seria a linguagem normal. Foi Shloshá Yerachim. Yerach, de novo a palavra Yerach, representando o mês, que ele foi escondido durante 3 meses. Então a gente volta a perguntar, será que tem uma conexão entre esses dois assuntos, a porção da nossa semana com Moshe Rabbeinu? Por que a Torá usa somente nesses 2 casos, ou a princípio só nesses 2 casos, a palavra Yerach, e não Chodesh, como seria o natural da Torá? E mais importante a gente saber que isso tem muito a ver com o nosso mês de Elul, porque o Zohar conta na porção da nossa semana, na Parashá, que esse versículo está se tratando sobre o nosso mês de Elul. A pessoa que está chorando, a mulher que está chorando, porque ela está sem o pai, sem a mãe, isso é muito importante saber, diz o Zohar na nossa semana, esse é exatamente o choro da nossa alma antes do Rosh Hashanah. Por isso que a gente já começa a tocar o shofar, de acordo com alguns costumes, para a pessoa já despertar a alma para Deus. Então, a pessoa que está chorando pelo pai e pela mãe, quer dizer, a nossa alma que está chorando por Deus nesse mês, que nós estamos um pouco afastados de Deus, tudo que passou durante o ano, fizemos coisas boas, mas tem coisas que não foram tão boas, então nós estamos chorando por não termos a conexão especial com Hashem, com Deus, nesse mês. Então isso o Zohar conecta com a porção da nossa semana, e isso é muito importante saber. Então vamos começar a explicar toda essa ideia de Chodesh, Yerach, qual a diferença, mês, como que a gente diferencia entre tudo isso. Existe uma fonte muito bonita, que alguns talvez não saibam, mas quando nós vamos num casamento e existe o famoso documento do casamento, esse documento é conhecido como Ketubá. A Ketubá, ela é escrita e a gente usa uma linguagem. No dia tal do mês tal, o homem, o marido, pegou a mulher para se casar e etc, todos os detalhes. Mas qual a linguagem que a Torá usa? No dia tal do mês tal. Quer dizer, qual que é o mês? Qual a linguagem que a Ketubá usa, que é um documento oficial que é usado para mês? A verdade é Chodesh. A gente usa no Chodesh tal, no mês tal. Então daqui, em relação ao casamento, nós vemos a ideia de Chodesh. Essa é a Parashá do casamento, que a Torá fala sobre casamento, sobre vida nova, é justo a Parashá da nossa semana, então é interessante também conectar isso com a porção. Então Chodesh quer dizer, no documento do casamento a gente usa Chodesh. Diferenciando, mudando totalmente o oposto. No caso, Deus nos livre de um divórcio. Um divórcio que a Torá fala, a palavra Yerach, a palavra que está num documento do Get é Yerachim, Yerach, e não Chodesh. No mês tal, no dia tal do Yerach tal, do mês tal. Então a palavra já é diferente. Então daqui a gente já começa a pegar um pouco da ideia da diferença entre uma Ketubá e um Get, entre o documento de casamento e um documento de divórcio. E vamos começar a entender qual a diferença dessas duas palavras. Então nós começamos a entender. A palavra Chodesh, ela é usada sempre como uma renovação. A palavra Yerach é usada como um divórcio, como uma coisa antiga, como uma coisa que não tem mais para onde continuar. Então, assim, explicam os sábios, um casamento que nós estamos falando, que foi um casamento feito igual essa mulher que foi a mulher da guerra, que é o caso que a porção traz na nossa semana, dessa mulher que foi sequestrada na guerra. Qual foi o motivo que a pessoa escolheu essa mulher para se casar? O motivo foi porque ele achou ela bonita, porque ele gostou dela. Então, um casamento que vem somente pela beleza, qual que é o resultado? O que vai ser disso? O homem não está pensando na educação dos filhos, o homem não está pensando em que vai ser a família dele, ele está pensando na beleza da mulher. Se ele só pensa na beleza, e aí vem o segredo aqui que nossos sábios falam, então o casamento vai ser numa linguagem de Yerach. Por isso que aqui, sobre essa mulher, está escrito que ela vai chorar pelo pai e pela mãe, Yerach Yamim, durante um mês. Mas qual a linguagem de mês? Yerach. Yerach é uma linguagem de divórcio, quer dizer, lembrando que um casamento desses provavelmente não vai durar muito. Um casamento desses provavelmente não vai sair nada. O homem ele é casado, ele tem a esposa dele. A Torá permitiu, nesse caso específico, ter essa outra mulher, mas depois de vários processos e várias etapas. Mesmo assim, a pessoa tem que saber que isso não vai durar muito, porque Yerach, a linguagem que a Torá está mostrando é, você está pegando ela por causa da beleza? Então saiba que provavelmente não vai durar muito. Você vai provavelmente se divorciar. Interessante a conexão desse caso, com Moshe Rabbeinu. O caso de Moshe, que a gente falou também, que a linguagem que a Torá usou foi que a mãe escondeu ele durante 3 meses. Shloshá Yerachim. Por quê? Naquele mês que Moshe Rabbeinu foi jogado no rio, quer dizer, ele foi colocado no rio,
ele já não tinha muita esperança. Quer dizer, a mãe não sabia o que vai ser do meu filho. Então a Torá de novo usou uma linguagem de separação. Eles estavam se separando de Moshe Rabbeinu, mostrando que não sei o que vai dar, se ele vai sobreviver, não vai sobreviver. Então a linguagem que foi usada foi de novo Yerachim. Mas normalmente se usa Chodesh, porque é uma renovação, e por isso que na Ketubá, no casamento que a ideia é que seja um casamento que vai durar por anos, um casamento que realmente vai gerar muitas coisas boas, então nós usamos Chodesh como uma ideia de renovação, algo novo, algo diferente. A mulher é nova, e tudo assim a Torá usa para mostrar que é uma ideia longa, pensando a longo prazo. E tudo isso vem da linguagem de Chodesh, de renovação, que a gente está lembrando hoje. Sobre isso, sobre todo esse assunto, nós entendemos uma ideia geral então. A Torá está mostrando que a pessoa tem dois caminhos. Por um lado, a gente pode escolher o caminho do Chodesh, da renovação. Por outro lado, nós podemos escolher o caminho do Yerach, que é um caminho que também mostra o mês, mas mostra mais o lado do divórcio. Em relação a Deus, nós estamos entrando no mês de Elul. Esse mês de Elul é um mês tão especial. A gente já está, na verdade, quase na metade do mês de Elul. A gente nem está mais entrando, ainda estamos na primeira metade, mas mesmo assim, estamos chegando na metade do mês. Então, é um mês que mostra a nossa conexão com Deus. E aí que vale pensar, eu estou entrando nesse mês porque eu estou me renovando, eu estou criando um novo relacionamento com Deus, eu estou realmente casando com Ele novamente, como a gente trouxe no início da aula, todo dia uma nova etapa, um novo casamento, ou eu estou no final de ano agora me despedindo de Deus. Eu estou usando a palavra Yerach, que eu estou me despedindo de Deus. Então realmente vale a pena cada um pensar como que nós estamos nesse momento. E aliás, já que a Torá falou sobre casamento, aqui vale destacar uma mitzvah muito importante, uma mitzvah mais a ver com as mulheres, mas realmente muito importante, que é a famosa pureza familiar, Taharat HaMishpachá, que a mulher ela tem que ficar afastada do marido durante alguns dias do mês. Isso é muito importante. A princípio parece que é uma coisa difícil, e realmente não estou falando que é fácil, cada um com suas situações, mas o importante é detalhar e lembrar que a Torá quer mostrar uma renovação. A Torá quer mostrar o poder da renovação. Se a pessoa tem sempre a mesma coisa, uma hora perde a graça. Se a pessoa está se renovando, ela tem uma etapa, vai e volta, então realmente a pessoa se torna uma pessoa nova, o casamento se torna novo novamente. Então isso é uma coisa muito importante para a gente poder cumprir, renovar e colocar em prática também nesse mês de Elul. Existe uma história bonita, uma história que talvez alguns já ouviram, do famoso violinista Joshua Bell, judeu. Fizeram um experimento com ele anos atrás, se eu não me engano foi em 2007. Ele se vestiu como uma pessoa comum e foi para o metrô tocar um instrumento, tocar o que ele sabia tocar muito bem. E todo mundo passava e via, tentava ouvir o que ele estava tocando, mas ninguém reparava nele, porque ele estava diferente, ele estava disfarçado. E ele fez esse experimento durante alguns minutos, passaram 1000 e poucas pessoas, e ninguém conseguiu perceber que era ele. Ele ficou um tempo, ele recebeu o dinheiro lá que deixavam para ele, mas ninguém percebeu que era ele. Pelo lado contrário, quando ele foi fazer um show, quando ele faz um show, que é muitas pessoas já se programam para o show dele e ele vira a pessoa mais famosa. O instrumento dele vale muito, instrumento que vale quase 4 milhões de reais, uma coisa muito, muito importante, e ninguém percebeu no metrô. Por quê? Isso mostra como que é o ser humano. O ser humano quer sempre renovar, sempre criar, sempre algo novo, sempre uma ideia nova. Se a gente fica sempre na mesma, a gente perde um pouco a ideia, a gente perde um pouco o gosto. Isso com qualquer um, isso é natural do ser humano. Por isso que nós devemos procurar sempre uma renovação. Pensa numa pessoa que trabalha numa pizzaria. A pessoa adora a pizza. No primeiro dia, ela vai comer a pizza, muito bom, muito gostoso. Segundo dia também, terceiro dia, quarto dia, uma hora ele enjoa da pizza. O que aconteceu? Ele sempre gostou de pizza, agora ele não está mais comendo a pizza. Ficou normal, ficou natural, ficou uma coisa que ele sempre come, uma coisa que ele se acostumou. Uma hora que ele se acostumou, então perdeu o gosto. Então assim também, as pessoas gostam de uma renovação. Quando você se prepara, você vai ver o show de alguém, você vai ver um jogo, está preparado, você se empolga com isso. Porque você sabe que é novo, é uma vez. Agora a pessoa que sempre tem a mesma coisa, então uma hora ele perde o que ele está sempre vivenciando. E perde o gosto, perde a vitalidade. E esse é o nosso problema no nosso mês de Elul. Um ano se passa e a gente está pronto para mais um mês,
para mais um Rosh Hashanah, mais um Yom Kippur, e realmente nós estamos firmes e fortes. Mas o que acontece? Infelizmente, vira natural. Mais um Rosh Hashanah, mais um dia eu vou rezar. E até as pessoas olham como, às vezes, infelizmente, no sentido oposto. Vou ter que ficar na sinagoga 4, 5 horas sentados. Yom Kippur o dia inteiro na sinagoga, jejuando. Obviamente que não é uma coisa fácil, não é legal. Mas o ponto é saber que quando a gente está renovado, com certeza isso tem um impacto diferente. Quando a pessoa entende o verdadeiro sentido do que é o Rosh Hashanah, do que é o Yom Kippur, realmente isso influencia totalmente, isso dá um sentido oposto para a pessoa. Isso dá uma vitalidade nova para a pessoa. E aí sim ela está renovada. E isso depende do nosso mês de Elul. Quando o mês de Elul, o mês que nós estamos agora, ele é vivenciado de uma forma renovada. A pessoa toma boas decisões, a pessoa se renova nesse mês. Ela assume realmente que ela vai se casar com Deus novamente, quer dizer, ela vai estar pronta. O que a Parashá da semana fala, o choro da alma, que ela está sem o pai, sem a mãe, o choro que a alma está sentindo, a falta daquela conexão com Deus. Isso afeta a pessoa, isso faz ela mudar. E assim o Rosh Hashanah e Yom Kippur realmente serão muito diferentes. Interessante, sobre o falecimento de Moshe Rabbeinu. Isso é uma coisa que eu vou falar um pouco, talvez pesada, mas vale a pena entender. Quando Moshe Rabbeinu faleceu, todo mundo chorou durante 30 dias e depois acabou. Está escrito que os dias do choro de Moshe Rabbeinu, do luto de Moshe Rabbeinu, se passaram. Diferente com o irmão dele, Aharon. Arão, ele teve o começo do luto dele, mas a Torá nunca terminou o luto dele. Não está escrito que eles pararam de chorar, está escrito que eles choraram sem parar. É interessante isso, porque Moshe Rabbeinu, que foi o líder, o profeta, uma pessoa muito importante, realmente por ele teve um limite. Mas para Aharon não teve nenhum limite, todo mundo chorou. Dizem nossos sábios uma ideia brilhante sobre Moshe Rabbeinu. O povo estava preparado para perder o líder. Quer dizer, estava todo mundo pronto, todo mundo sabia. Moisés preparou o povo para o dia do falecimento dele. Então estava todo mundo sabendo que ele vai falecer. O que acontece? Quando eles se preparam, quando a pessoa tá pronta para o que vai acontecer. Então com certeza ela vai chorar, ela vai se sentir mal, mas infelizmente isso pode ser que não vai durar muito. Isso pode durar um dia eles choraram, 2 dias eles choraram. No 4º dia, que eles já estavam chorando, eles já estavam preparados, eles já se prepararam de antes para o que vai acontecer. Então, realmente eles não choraram durante muito tempo. O luto deles não foi muito. Diferente de Aharon. Aharon, o povo não estava preparado. Foi uma coisa que mudou tudo. Quer dizer, pode ser que eles até imaginavam, talvez, Aharon já está falecendo, mas na prática, a Torá não preparou eles. Deus não preparou eles 100% sabendo, e ele, ainda mais Aharon era a pessoa que amava a paz, ele perseguia a paz, todo mundo gostava dele, era uma pessoa muito, muito amigável. Então isso afetou muito toda a população da época. Então sobre ele ninguém parou de chorar, porque eles não estavam prontos, eles não sabiam o que iria acontecer. Então isso é uma coisa muito importante. Quando a gente prepara, então com certeza eu estou pronto para uma coisa, eu vou saber o que vai acontecer. Quando eu não estou pronto, isso pode afetar muito mais. Isso pode ser usado dos dois lados. Obviamente, se eu quero me preparar para alguma coisa, já me preparo. Com certeza, o resultado já está imaginado na cabeça. Então, às vezes, se tem uma resposta muito mais elevada, muito diferente, a pessoa pode sofrer um choque, para o bem ou para o mal. Mas, quer dizer, o ponto é, se eu estou preparado, então não é nenhuma renovação. Se a pessoa se renova, realmente é uma coisa que brilha e a gente vive de novo. Então, isso é muito importante, de novo, falando, colocar essas ideias, colocar essa ideia de renovação, procurar ser diferente, ser novo a cada dia. E aqui vem o ponto desse mês de Elul que nós estamos falando. A gente fala que esse mês, ele tem a frase famosa, Anile dodi vedodili, eu para o meu amado para mim. Essa palavra ela tem 2 conexões especiais. Primeira coisa, esse versículo, eu para o meu amado para mim, em hebraico, as primeiras letras, a primeira letra de cada palavra, forma Elul. Ani é o Aleph, Ledodi o Lamed, Vedodi Vav, Li, que é o último Lamed. Então forma Elul. Eu para o meu amado significa eu para Deus, e meu amado para mim quer dizer Deus para mim. Que quer dizer, o nosso trabalho de Elul é eu para o meu amado, eu trabalho para Deus, eu quero fazer realmente o que eu preciso fazer, e Deus vai fazer a parte dele também com o ano bom e doce. Ao mesmo tempo, a última letra de cada uma dessas palavras é a letra Yud. Então nós temos 4 palavras com a letra Yud, formando, a letra Yud representa o número 10. Então nós temos 40, que são 40 dias.
desde o início do mês de Elul até o Yom Kippur. São 40 dias que nós temos de perdão. 40 dias que eu faço meu trabalho para Deus, tanto no mês de Elul, depois chegando Rosh Hashanah, eu me dedico para Deus, eu me entrego para Deus, e aí acontece que em Yom Kippur, Hashem perdoa os pecados. Então, é realmente um passo que a gente vai passando. Esse mês mostra para a gente a ideia de que eu preciso me entregar, eu preciso me renovar. Porque se todo mês vai ser igual, se todo ano eu vou ser a mesma pessoa, então realmente não vai mudar nada. Isso é um detalhe importante a gente saber. As roupas do Yom Kippur, do Kohen Gadol, o Kohen ele usava uma roupa especial no dia do Yom Kippur. Todo ano, quando acabava o dia, ele jogava as roupas. As roupas eram jogadas fora. E aí no ano seguinte ele usava outras roupas. E a pergunta é, por que ele tem que usar todo ano outras roupas? Quanto tempo ele usava essas roupas? Um dia. Quer dizer, por que ele tem que trocar roupa, jogar fora, usar outro ano? Porque ele não pode usar a mesma roupa. Ele não usou durante muito tempo uma roupa especial para Yom Kippur. E daqui, dizem os sábios, a gente aprende uma ideia bonita, baseada no mesmo ensinamento, na mesma linha de raciocínio que a gente estava falando antes. Quando o dia é o mesmo, quando o ano é o mesmo, então realmente as roupas serão as mesmas. Quando a gente passa de ano, quando a gente está indo para Yom Kippur novamente, o Kohen Gadol teria que usar outras roupas. Porque pode ser que as roupas caberiam nele. Materialmente, as roupas realmente serviam nele. Mas espiritualmente, as roupas deveriam ser outras. Ele tem que trocar de roupa espiritual. Porque ele já não é o mesmo. Não pode ser que de um ano para cá ele virou a mesma pessoa. Não pode ser que de um ano para cá ele é o mesmo Kohen. Ele é outro. Espiritualmente ele cresceu, então a roupa não cabe mais dele. A roupa material pode ser que caberia no corpo dele, mas não caberia na alma dele. Então por isso que ele deveria trocar de roupa. Eu tinha um amigo, um conhecido, que toda vez a gente costumava ir para o 770, para a casa do Rebbe de Lubavitch, em Nova York, passar o mês das festas. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, Simchat Torah. Isso foi um costume durante alguns anos que eu tive o mérito, Baruch Hashem, de passar. E eu tinha um conhecido que toda vez, quando terminava o mês, ele pegava todas as roupas dele e jogava fora. Ele falava que tudo que ele passou, óbvio, é muita gente, é muita bagunça, às vezes a gente não consegue usar as mesmas roupas, a roupa rasga, e ele jogava tudo fora. Mas espiritualmente, ele talvez não percebia que a ideia era a mesma do Kohen Gadol. Quer dizer, no ano seguinte ele tem que se renovar, ele tem que se tornar uma pessoa melhor. Então uma roupa material não pode caber na alma dele espiritual no próximo ano. Isso é uma ideia muito bonita. Existe uma história bonita do Rebbe de Lubavitch. Todo ano o Rebbe estava procurando se renovar. Cada ano tinha uma ideia nova, um projeto novo. O Rebbe nunca falou, eu estou bem com o que eu sou, eu estou aqui sentindo bem no nível que eu estou. Sempre o Rebbe estava procurando um projeto novo, uma campanha nova, algo novo. E uma vez, existe a famosa fábrica de matzot, de matzah, para Pesach, que fica em Kfar Chabad, em Israel. E toda vez o diretor da fábrica escrevia uma carta para o Rebbe quando ele estava começando o ano. Falou, agora vamos começar, e o Rebbe dava uma brachá para ele, e junto com a brachá o Rebbe mandava uma garrafa de vodka, para ele poder fazer um farbrengen, um lechaim especial. Não tinha nada a ver com a fábrica, mas ele fazia o lechaim para ter sucesso. Chegou um ano, o Rebbe escreveu para ele uma carta, sucesso no ano, mas ele não mandou a garrafa de vodka. Imagina, o diretor ficou incomodado. Todo ano o Rebbe manda, eu sei que eu tenho sucesso. Esse ano o Rebbe não está mandando, alguma coisa está errada, alguma coisa não vai dar certo. O que ele fez? Ele pegou um avião, foi para Nova York, falou, Rebbe, eu não estou entendendo. Todo ano você me manda a carta e a garrafa. Esse ano você não me mandou a garrafa. Eu vim até aqui buscar porque eu estou preocupado, não vai dar certo esse ano. O Rebbe falou, cada ano a gente assume uma coisa nova. Esse ano, diz o Rebbe, eu assumi uma ideia nova para mim, que eu vou ser mais cuidadoso com o Hametz na festa de Pesach. Então não quero mandar uma vodka para uma fábrica de matzah, porque o álcool, a vodka é Hametz, então ela pode se misturar. Claro que a pessoa nunca usava essa vodka na matzah, claro que ele nunca levava essa vodka para a fábrica, obviamente não tinha nenhum contato, mas o Rebbe, espiritualmente falando, eu não vou ter nenhum contato, nem mesmo mandar uma vodka para uma pessoa que vai fazer a fábrica de matzah. Porque eu não quero ter uma conexão da vodka, do Hametz, com a matzah. Isso é um detalhe mínimo, parece uma história que tem a ver, mas realmente a ideia da renovação, a ideia de tomar uma boa decisão é muito importante. Finalizando com uma frase bonita, a gente sempre fala no Rosh Hashanah, Tiku Bachodesh Shofar, toquem no mês o shofar. Quer dizer, toquem no mês o shofar. Quando chegar o mês, o início do mês, Rosh Chodesh, a gente vai tocar o shofar. Só que parece que está estranho a ordem da frase. Toquem no mês o shofar.
devia ser toquem o shofar no mês, toquem o shofar em Rosh Hashanah, faria sentido. Mas toquem o shofar no mês está diferente. Diz o Baal Shem Tov, o famoso Rabbi Israel Baal Shem Tov, fundador da Hassidut. Essa semana a gente vai ter um dia especial ligado a ele, um dia especial ligado com o Alter Rebbe também, o dia de Chai Elul, dia 18 de Elul, o dia do aniversário deles. E o Baal Shem Tov fala uma frase muito bonita. Ele fala, toquem no shofar o mês, quer dizer, quando vocês vão tocar, quando você vai chegar em Rosh Hashanah, você deve tocar Bachodesh. Chodesh quer dizer mês em hebraico, mas como a gente falou, é uma linguagem de renovação. Então, Tiku Bachodesh Shofar quer dizer, toquem no mês o shofar. Toquem o mês, toquem a renovação dentro do shofar. Quando você vai tocar o shofar, tenha certeza de que a renovação vai estar dentro do toque. De que você vai ser uma pessoa nova quando você vai tocar o shofar. Isso diz o Baal Shem Tov, uma frase muito bonita. Não é só tocar o shofar no Rosh Hashanah. Isso é muito fácil. Mas tocar a renovação dentro do shofar, isso não é tão fácil. Por isso que existe uma boa decisão, um bom costume da pessoa, cada ano, assumir uma nova ideia, uma nova resolução, uma coisa nova que ele vai fazer para a vida dele. Porque a pessoa que está sempre na mesma etapa, então, com certeza, ele tem Deus sempre. Então, o que Deus vai ser de diferente para ele? Todo dia eu falo com Deus, todo dia eu estudo, todo dia eu rezo. Realmente, qual vai ser a minha renovação em Elul? Mas no momento que eu decido que eu vou mudar, que eu vou ser diferente, que eu vou tomar uma boa decisão, então eu estou renovando. Eu estou me tornando uma nova pessoa. Eu estou assumindo sobre mim uma nova ideia. Então eu estou me renovando, eu estou criando um novo relacionamento com Deus. Isso é algo fantástico. Isso é uma coisa que faz a gente tocar o shofar de uma forma diferente. Faz o nosso Elul ser diferente. Faz o nosso Rosh Hashanah ser diferente. O nosso Yom Kippur ser diferente. E que isso possa trazer também um ano bom e doce para todo mundo. Então vale a pena pensar, eu sou um mês, Chodesh, ou eu sou um Yerach? Eu sou um mês, eu estou sempre renovando, ou eu sou um Yerach? A palavra é a mesma. A pessoa pode ser que eu sou sempre o mesmo, mas o que eu estou escolhendo? Um mês bom, uma renovação, ou Deus nos livre, uma separação, uma pessoa que está procurando somente criticar ou somente olhar para a rotina, algo que sempre acontece todos os dias. Então a gente deve sempre procurar renovação, sempre procurar melhorar. Desejo a todos vocês um Shana Tová Metuká, um ano bom e doce, cada um que precisa materialmente, espiritualmente, que a gente possa sempre renovar, criar novos obstáculos, novos desafios, e assim crescendo, e assim renovando, que a Hashem possa também renovar para a gente um ano maravilhoso em todos os sentidos. Um Shabbat Shalom a todos. Amém. E um Shana Tová para todos.